Pater Filio Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Regina Cordum, ora pro nobis. Santo servo de Deus, Mater Talbot, rogai por nós. Primeiro ponto, conversão e heroísmo. Um dia após o almoço, Marte ficou a sós com sua mãe e disse-lhe num tom decidido: "Mamãe, vou jurar de não beber mais." Pobre rapaz, respondeu a mãe, para Deus nunca se faz bastante, mas não pronuncieis tal juramento se não queres cumpri-lo. Jurarei perante Deus, respondeu Marte, e tomando o seu boné, rumou para a capela do Colégio de Santa Cruz. Era a hora da graça divina. No sábado seguinte, ficou com seus companheiros, porém, em vez de uísque, pediu uma garrafa de água mineral. Certos momentos, entretanto, o jovem quase desanimava em face da tentação. "É inútil", dizia a mãe, "vou beber de novo." Mas a mamãe rezava e fazia rezar o filho. Marte ficou firme e venceu. Todas as noites, após o trabalho e à tarde do sábado e o domingo, passava-os Marte indo rezar noutra igreja. Confessava-se, comungava e assim viu-se vitorioso nesta época perigosa da conversão. Cada manhã, depois de ter assistido à Santa Missa e ter comungado na igreja de São Francisco Xavier, ia para o emprego nos armazéns de madeira, Martim Filho, onde ficava até a noite, o princípio como operário e depois como vigia do depósito. A sua vida é de operário de asceta. Não obstante o trabalho exaustivo, observava um jejum perpétuo, alimentando-se somente de cacau e pão. Levanta-se às 2 horas da madrugada, o seu leito é de 2 tábuas cobertas com um saco de lona. De 2 a 4 horas de joelhos sobre esta cama cenóptica, reza de braços em cruz. Às 4 horas procede ao seio e depois continua sua oração até 5 horas. Às 5 está à porta da igreja, de joelhos em terra, ainda no tempo de chuva e neve, à espera de que esta se abra. Desde que a porta se abre, Marte beija e solera do templo e vai para diante do altar do Santíssimo Sacramento. Assista à Santa Missa de joelhos, olhos baixos, mãos juntas, sem apoio e sem levantar-se uma única vez. Comunga diariamente como o deseja a Santa Igreja. De volta a casa, toma leve refeição e continua a rezar até a hora do serviço. Segundo ponto, seus exercícios espirituais. Como encontrava ele tempo para recitar cada dia o pequeno ofício da Santíssima Virgem, o rosário inteiro e mais 5 pequenos terços, o de Nossa Senhora das Dores, o da Imaculada Conceição, o de São Miguel, o do Sagrado Coração de Jesus e o das Almas do Purgatório. Ao mesmo tempo, era membro da Ordem Terceira de São Francisco, da Confraria do Santíssimo Sacramento, da Boa Morte, do Apostolado da Oração e cumpria escrupulosamente todos os deveres impostos por estas associações. Alimentava a sua devoção pelas leituras piedosas, embora fosse assaz rudimentar a sua instrução. Marte tinha o gosto das leituras sólidas e doutrinais. Uma parte das suas noitadas era consagrada a essas leituras. A sua pequena biblioteca contava 40 volumes, entre os quais, ao lado do Evangelho e da Imitação, figuravam as obras do padre Faber, de São Pedro Julião e Marden, do padre Grou, a mística cidade de Maria de Ágreda, as instruções de Luís de Bros, a apologia de Neumann e o tratado da verdadeira devoção de São Luís Maria Grion de Montfort. Marte Talbot lia e anotava as expressões. Recolhamos, entre outras, esta observação judiciosa: os filhos dos homens não conhecem nem a grandeza do que é eterno, nem a baixeza do que é temporal. O tempo desta vida não passa de uma corrida para a morte, e ninguém tem licença de permanecer aqui. Um dia, tendo-lhe perguntado a alguém como ele, homem sem instrução,
compreendia o que lia. Respondeu de chofre: antes de ler um livro, peço sempre à Santíssima Virgem a graça de compreender o que leio. Terceiro ponto: espírito de mortificação. O Tratado de São Luís Maria Grignion de Montfort era seu livro preferido sobre a Santíssima Virgem. Com quanta satisfação assimilava esta doutrina, com que ardor procurava viver todas as práticas interiores e exteriores da consagração total. Entre as práticas exteriores, o Santo de Montfort aconselha o uso de pequenas correntes em sinal de amorosa dependência de Jesus e Maria. De um modo geral, esta prática, apesar de simples conselho, muito agrada às almas resolutas que abraçam a santa escravidão. Com a sua natureza ardente e o seu atrativo para as penitências, Martin Talbot adotou logo esta modificação e pretendia não fazê-la pela metade. Não satisfeito com as correntinhas, procurava correntes fortes e pesadas que carregava de dia e de noite. A corrente principal foi logo enrolada em redor do pescoço. Porém, como tinha que carregar tábuas no armazém, tal penitência o incomodava seriamente. A corrente o feria muito. Resolveu, pois, mudá-la de lugar e meteu-a em redor da cintura. Esta corrente fazia 2 voltas em redor do corpo, bem amarrada com fios de arame e adornada com umas medalhas piedosas. 2 outras correntes mais leves eram amarradas, uma no braço e outra numa perna, enquanto uma corda forte amarrava o outro braço e a outra perna. Quando depois de sua morte o despiram, encontraram estas cordas e correntes, as últimas completamente enferrujadas e enterradas nas carnes. Eis a declaração daqueles que preparam o corpo para a sepultura. Domingo 7 de junho de 1925 foi trazido um corpo da ambulância da corporação do hospital de Jervis Street, e as pessoas que lhe retiravam as vestes encontraram correntes e cordas sobre este corpo. Em redor da cintura estavam enroladas 2 correntes e uma corda com nós. Uma delas parecia ser uma única corrente de arreios e a outra era um pouco mais fina. Ambas eram ligadas por uma corda nodosa e estavam profundamente enterradas na carne e já enferrujadas. Igualmente, no braço esquerdo encontrava-se uma corrente fina, apertada acima do cotovelo, e no braço direito havia uma corda, enrolada com nós. Na perna esquerda havia uma corrente amarrada por uma corda acima do joelho, e na perna direita, à mesma altura, outra corda grossa com nós. Quarto ponto: a verdadeira devoção. Para todos esses instrumentos de penitência se afiguram manifestação de acentuado espírito de sacrifício do humilde e santo operário. Para os iniciados, este pobre corpo, encontrado morto na calçada de uma rua de Dublin, traz em letras expressivas a bela firma de uma alma em demanda para o céu. Terceiro de São Francisco e escravo de Maria Santíssima. Possuímos, aliás, o testemunho autêntico de um amigo íntimo a quem Martin Talbot havia confiado o seu segredo. Disse-lhe um dia: acabo de ler um livro que trata de uma devoção que me leva para o céu. E perguntando o outro qual era esta devoção, Martin respondeu: é aquela que recomenda o uso de uma corrente em sinal de escravidão. No mesmo instante mostrou ao amigo a corrente que tinha na perna, ajuntando-a. Não reside em fazer-se também escravo de Maria. Eis uma correntinha que lhe ofereço. Continuando a conversa, Martin levou o amigo a um sacerdote para que abençoasse a corrente. O corpo e a alma do santo operário eram consagrados a Maria, de modo que afora o seu salário de trabalhador nada possuía. O que ganhava não ia além de 2 ou 3 libras esterlinas por semana. Desta soma gastava 10 shillings em víveres e aluguel. O restante era empregado em boas obras, enquanto vivia sua mãe, o que lhe dava e o que despendia. Em cotizações e esmola absorvia as suas economias depois que ela morreu. O módico salário quase todo foi consagrado às missões. Interessava-se muito pela obra das vocações. Um dia falou a sua irmã Susana: já mandei formar 3 sacerdotes, agora estou cuidando de um 4º. Seus bens interiores eram ainda mais preciosos.
O primeiro era a assistência ao santo sacrifício da missa. Marta Talbot procurava depor nas mãos de Maria o valor espiritual do maior número possível de santas missas. Escolheu os dias festivos da Santíssima Virgem para preparar e ofertar o seu remanente espiritual. No dia 15 de agosto de 1915, festa da Assunção de Maria Santíssima, assistiu a 21 santas missas. No dia 22, ofertou a Nossa Senhora um remanente igual de 21 missas. Nos domingos e outros dias de festas, passava de uma igreja para outra à procura de missas e assistia às 2, 3, 5 até 10. Quinto ponto, sua vida íntima. A Mãe de Jesus, em face de tanto amor e tanto esforço, não se deixou vencer em generosidade e cumulou os seus escravos de consolações e de carinhos. Na calma das noites, as longas conversações de amor prosseguiam entre a rainha e o seu dedicado escravo. Marta repousava a cabeça sobre um travesseiro de madeira, tendo uma imagem de Maria aconchegada ao coração. Apertava-o com tanta força que lhe chegava a causar dor viva no coração. O sono era curto, o colóquio íntimo recomeçava logo. A mãe de Talbot contou que acordava por vezes de noite, ouvindo o filho falar em alta voz no quarto contíguo. Entreabrindo discretamente a porta, percebia Marta de joelho sobre o seu leito de tábuas, entretendo-se com a Santíssima Virgem. Não eram orações que escutava, era uma conversação entre duas pessoas, uma em face da outra. Estou certa, dizia a mãe, de que o nosso caro Marta vê a Santíssima Virgem. Embora não contasse a ninguém as suas intimidades com a Mãe de Jesus, deixou, entretanto, um dia escapar esta frase: ninguém sabe o que é para mim esta rainha querida. Uma outra vez disse à sua irmã Susana: se eu pudesse contar-lhe a alegria imensa que experimentei a noite passada, conversando com Deus e com sua Santa Mãe. Sexto ponto, sua morte. Apesar de suas consolações, Marta Talbot não podia continuar indefinidamente uma vida de trabalhos e austeridades. O coração palpitava cada vez mais, as suas pulsações se precipitavam, a respiração ia ficando ofegante. Certa manhã, após a Santa Missa, mal pôde voltar para casa, tendo descansado uns instantes, quis assistir a outra Santa Missa. A irmã insistiu para que ele ficasse em casa, receando vê-lo morrer no caminho. Que importa, disse ele, tenho Jesus e Maria comigo. Palavra digna do santo de Montfort, como o seu mestre espiritual, que lhe havia revelado as grandezas da santa escravidão de Maria. Marta Talbot levava Jesus e Maria em seu coração. O mesmo privilégio havia sido concedido a ambos, sentindo-se melhor no domingo da Santíssima Virgem Trindade. Melhor domingo da Santíssima Trindade. O humilde sexagenário foi assistir à primeira Santa Missa e nela comungou. Após uma leve refeição, foi a uma segunda Santa Missa. Desta vez, porém, caiu ao longo da calçada para não levantar-se mais. Que importa morrer quando se leva Jesus e Maria no coração? Uma senhora que viu cair correu para ele e, ao vê-lo que estava morrendo, gritou-lhe ao ouvido: ireis para o céu. Marta fixou um prolongado olhar sobre a mulher caridosa, fechou os olhos e exalou o último suspiro. 3 dias depois, o modesto cortejo de operários acompanhou restos mortais para o cemitério de Glasnevin, e sobre o túmulo, tão modesto como havia sido aquele que lá repousava, colocaram a inscrição como daqueles que não têm história. Aqui repousa Marta de Talbot, 1856-1925, rogai por ele. Hoje este nome é um dos mais populares da Irlanda e percorreu o mundo inteiro. Em 1935, apenas 10 anos depois da morte de Marta de Talbot, a sua causa foi introduzida em Roma e no Observatório Romano pôde-se ler estas linhas, que ecoam como um canto de glorificação. A Ilha dos Santos, a Irlanda missionária que propagou a religião católica no universo inteiro, oferece hoje à Europa e ao mundo o exemplo de um novo santo entre seus filhos. Estamos em presença de um segundo Bento Labre, o humilde operário irlandês Marta Talbot. Acaba de entrar nos faustos da história da Igreja.
Salve Maria Imaculada. Próximo vídeo é a conclusão e a gente segue essa reta final desse livro, Segredo da Consagração, Segredo da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, segundo São Luís Maria Guilherme Montfort, escrito por Padre Júlio Maria. Salve Maria Imaculada, compartilhe o vídeo geral.